Olá pessoal, aqui quem fala é o Faza e seja muito bem-vindo ao canal Te Veja em 2050. Já tem algum tempo que eu não faço vídeo e resolvi fazer esse vídeo para matar aqui a saudade e falar de um assunto bem interessante, já que estou voltando, né? E esse assunto tem um tempo, não sei exatamente quando, que o Humberto Matos foi questionado a respeito da piscina, né? Se no comunismo pode ter ou não piscina. E de alguma forma ele se embananou na resposta, não deu uma resposta satisfatória. E aí isso aí gerou uma polêmica e vários outros canais fizeram vídeos também a respeito disso. Apesar de eu não ter visto o que esses canais fizeram, falaram, né? E aí virou meio que até um meme, né, tal, a piscina do comunista e tal, a piscina do Humberto, e isso aí ficou na internet, rolou na internet, né? Então é justamente sobre isso que eu quero falar. Esse vídeo aqui é para falar a respeito dessa pergunta, esse questionamento que foi feito para ele, e ele não soube responder, e eu gostaria de responder esse questionamento. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer a vocês que ainda assistem meu canal, que às vezes dão um like aí. É um canal extremamente caótico, né? Não tem hora para postar vídeo, não tem dia, fica muito tempo sem postar, mas eu não desisti, ainda estou aqui postando daquele jeito caótico mesmo, daquele jeito bagunçado, mas talvez algum dia esse canal se firme aí, né? Com uma constância, mas até lá vou tentar trazer coisas interessantes para vocês. E se vocês puderem compartilhar ou dar um like, já ajuda bastante e valeu demais. Eu ainda sinto muita falta do Merlin. Sei que vocês que me acompanham assistiam o canal do Merlin, não superei. Isso traz uma certa dificuldade de estar aqui, de estar gravando, fazendo os vídeos no YouTube, porque ele sempre assistiu meus vídeos, ele sempre curtia. E eu conversava bastante com ele e de vários assuntos, né? Inclusive esse tema seria um tema muito legal de conversar com ele. E eu acho que ele ia gostar bastante do que eu vou falar agora a respeito desse tema da piscina. E por isso quero lutar aqui para continuar fazendo vídeos, né? Para o canal não morrer. E agora, sem enrolação, vamos lá. Então, a pergunta que fizeram para o Humberto Matos é: no comunismo, você vai poder ter uma piscina em casa? Pelo menos eu acho que foi isso, né? Vou supor que foi isso. E, basicamente, a primeira resposta é sim, por que não? Até então, teoricamente, sim, mas eu vou explicar que não é tão claro assim. Mas, a princípio, a resposta é sim. No comunismo, você poderia ter uma piscina na sua casa. Mas, antes de explicar o contexto e explicar o que eu entendo desse assunto, eu faria três perguntas para quem me perguntou isso. A primeira pergunta seria: você tem uma piscina na sua casa? A segunda pergunta é: quantas pessoas você conhece que tem piscina em casa? E a terceira pergunta é: das pessoas que você conhece que tem piscina em casa, se você conhece, quantas usam essa piscina com frequência ou com uma certa frequência? Então, eu faria primeiro esses três questionamentos, né? Para a pessoa me falar. E por que eu faria esse questionamento? Para mostrar para essa pessoa que não é exatamente o comunismo que a impede de ter uma piscina em casa, né? Ou melhor, não exatamente por estar num sistema capitalista, ela terá uma piscina em casa, porque muito provavelmente ela não tem. E se ela tiver, ela é uma minoria. E mesmo ela tendo essa piscina, ela quase não usa. Pelo menos eu, particularmente, as pessoas que eu conheço que têm piscinas em casa, até banheiras no banheiro, quase não usam. Então,
não faz tanto sentido assim as pessoas quererem tanto. Ou seja, de certa forma, esse questionamento, essa pergunta é uma pergunta capciosa. É uma pergunta meio que como se quisesse criticar o sistema comunista, dizendo que você não tem liberdade. Isso é muito comum, uma crítica, né? Você não vai ter liberdade de ter uma piscina em casa. Mas, então eu inverto esse questionamento perguntando se ele tem ou se conhece muitas pessoas para mostrar que no capitalismo quase ninguém tem. E aí eu vou passar um dado aqui que é importante. No Brasil, menos de 5% das famílias ou dos imóveis têm piscina. Ou seja, mais de 95% dos lares no Brasil não tem piscina. E nós estamos no capitalismo. E aí, alguém pode chegar para mim ou para você, né, que falar esse dado e dizer: não, mas o Brasil é um país pobre. O Brasil usa aí um país rico como parâmetro. E essa pessoa vai estar bem enganada, porque o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais piscinas particulares. Só perde para os Estados Unidos. Então, realmente, o Brasil é um ótimo exemplo dentro do capitalismo para mostrar que ter uma piscina é uma coisa muito exclusiva, inclusive no capitalismo. Então, já é um dado bem interessante para mostrar que você não ter uma piscina supostamente no comunismo não significa grande coisa, porque no próprio capitalismo você praticamente não tem. E quando tem, você nem usa. Agora chegou a hora de eu responder um pouco melhor a respeito dessa questão, a piscina no comunismo. Primeiro, eu tenho que colocar um pouco a minha posição a respeito do comunismo. O sistema mesmo, o comunismo, exatamente como muitos sonham, eu acho um sistema impossível de acontecer. Eu sei que agora muita gente vai ficar com raiva de mim e tal, mas ele é um sistema. Por que que eu julgo impossível? Eu julgo que não é um sistema estável, ou ele não pode ser estável por muito tempo. Porque no comunismo, no teórico, o Estado é banido completamente. E eu acho que numa sociedade onde o Estado é banido completamente, a estabilidade não é perene, é uma estabilidade muito frágil e pode ser abalada muito facilmente. Então, o comunismo, exatamente como algumas pessoas sonham, ou na teoria, ela não tem como acontecer. Então, eu vou responder essa questão dentro de um comunismo possível. E qual é o comunismo possível para mim? É um comunismo em que existe sim um certo nível de Estado. Não um Estado como temos hoje, mas um certo tipo de controle institucional. Para que tenha estabilidade, é necessário que tenha instituições sólidas, instituições que sejam imparciais e que não sejam controladas por poderes econômicos ou pelo poder produtivo, mas instituições independentes que de alguma forma sejam democráticas e reguladas pela população, ou por conselhos, por indivíduos, mas por grupos que, de alguma forma, eles a controlam e não deixam que essa instituição cometa abusos. Mas essa instituição é fundamental para manter um sistema perene, um sistema que possa realmente atender a todos. Então, eu vou considerar esse tipo de comunismo. Porque o mais importante dentro do comunismo, e que muitas pessoas acham
Elas não entendem, as pessoas que não entendem, as que são contra o comunismo, elas acham que as pessoas não terão propriedades particulares. Mas o comunismo em si, ele é baseado na questão da produtividade, dos meios de produção. Ou seja, as pessoas não terão fábricas, as pessoas não terão empresas. O principal do comunismo é as pessoas não serão, não terá o patrão e o empregado. Esse é o fundamental. Mas elas poderão trabalhar para si e trabalhar para a instituição, que seria essa instituição que faz o papel do Estado. Então, essa instituição, de alguma forma administrada por pessoas eleitas ou indicadas pelo povo, essas pessoas eleitas ou indicadas, elas vão traçar planos e esses planos para a sociedade, que para onde a sociedade vai. E baseado nesses planos, elas vão indicar quais são as profissões necessárias, quais são os produtos que devem ser produzidos, como isso é distribuído, as necessidades da população. E aí, conforme essas necessidades, as pessoas vão trabalhar nesses projetos. E trabalhando nesses projetos, elas vão receber o que elas precisam para sobreviver e distribuindo na população. Que tem aquele lema, né? Conforme suas capacidades e suas necessidades. Então, elas recebem conforme suas necessidades e produzem conforme suas capacidades. O que eu não acho que deve ser totalmente à risca. Eu acho que sim, as instituições devem determinar metas e ter um certo controle para que flua bem, dando o mínimo básico para todo mundo. Então eu defino mais ou menos esse tipo de comunismo, esse tipo de sistema. Um sistema que tenha uma certa regulação, um controle, algumas instituições para controlar isso, porque senão ele não dura. Dentro desse sistema, as pessoas terão suas casas. E nas suas casas, elas têm a liberdade, elas terão liberdade de produzir o que puderem, o que quiserem. Então, elas vão ter a sua piscina, elas vão ter ali a sua mesa de sinuca, elas vão ter o seu lazer, a sua quadra de peteca, uma quadra de futebol. Mas isso, o que barra isso? O tamanho dos lotes de cada um, os espaços que podem ser distribuídos para cada um. Porque o bem comum sempre tem que prevalecer. E em locais, por exemplo, onde tem escassez de água, ter piscina pode ser proibido, porque vai contra um bem comum e vai atrapalhar o restante da sociedade. Ou, pelo menos, que não seja proibido, mas que tenha um custo muito alto para que a pessoa tenha uma piscina. Porque para compensar o problema que ela vai trazer para a sociedade. Se a sociedade tem escassez de água e ela quer ter uma piscina em casa, de certa forma ela vai ter que trabalhar muito mais para sustentar isso, ela ter essa piscina em casa. Então isso aí é regulamentado por essa instituição aí que vai fazer o papel do Estado. Então, o que, que é o porém? Quando eu falo, a pessoa vai ter uma piscina, porém. E aí a gente entra na questão que a sociedade de hoje que a gente vive, ela tem uma certa cultura. E essa cultura foi implementada pelo capitalismo que a gente vive e está enraigada no nosso ser, porque nós vivemos dentro desse capitalismo desde que nascemos e somos bombardeados por propagandas e por uma influência capitalista. E o que que essa influência capitalista faz? Ela empurra para que a gente seja individualista a qualquer custo. Por quê? Dentro do individualismo, o capitalismo potencializa que a gente queira comprar mais. Porque se a gente não for individualista,
Se a gente quiser um ambiente mais social, mais compartilhado, mais comunitário, o capitalismo não tem como prosperar. Porque imagina, num ambiente social, a casa terá uma televisão e todos ali assistindo juntos a televisão. Mas dentro do individualismo, cada um vai ter a sua televisão. E aí vai vender mais televisões. E assim é o banheiro. Cada um tem o seu banheiro, cada um quer ter o seu sofá, cada um quer ter a sua cozinha. Então não tem uma cozinha comunitária, todo mundo fazendo refeição junto. Cada um vai fazer o seu pedido do seu iFood. Não é mais ali todo mundo, uma cozinha fazendo a refeição para todo mundo. E isso já impregnou dentro da gente. Então as pessoas cada vez mais querem coisas só para si. E isso entra na piscina. A pessoa não quer ir num clube, ter várias pessoas indo numa piscina e compartilhando e socializando. Ela quer ter uma piscina particular. Só que isso é tão colocado na cabeça da pessoa que ela não vê que é muito melhor ir num clube e ter várias pessoas frequentando uma piscina e socializando. Ela acha que vai ser melhor ter uma piscina em casa. E acaba que ela nem usa aquela piscina em casa. Ela não vê graça naquilo. Ela entra no começo algumas vezes, depois não entra mais e fica ali tendo que pagar manutenção e limpando a piscina, ou às vezes abandona e deixa aquela piscina toda suja, criando bicho lá, mosquito e aquela coisa fedendo, né? Então, ela foi levada a comprar aquilo por status, para mostrar que tem uma piscina em casa. Nem ela vai usar. Então, dentro da lógica capitalista, faz sentido você comprar apenas por status. E aí a pessoa que perguntou se vai ter piscina em casa no capitalismo, ela está com isso na cabeça, ela foi dominada por isso. Mas na lógica comunista ou socialista, nas transições, não vai ser mais essa propaganda, não vai ter mais esse bombardeamento nas pessoas do individualismo. E então, não vai fazer mais sentido ela querer ter uma piscina particular em casa. Até porque no sistema socialista e comunista, todas as pessoas vão ter acesso ao lazer, à educação e tudo. Tudo que puder. Tudo que uma pessoa puder ter, as outras também vão. A partir do momento que todas as pessoas têm esse acesso, vão ter mais clubes, mais lazer, vai ter mais tempo de descanso, elas não vão precisar trabalhar tanto para obter tanto lucro, porque elas vão trabalhar apenas para o desenvolvimento próprio e para o sustento da instituição e o sustento da sociedade. Para o sustento da sociedade, não é necessário esse tanto de trabalho que a gente trabalha hoje, para produzir tanto e para enriquecer poucos. Então ela terá acesso. E ela tendo um acesso a uma piscina num clube, ela tendo acesso a um clube bacana com várias piscinas diferentes, umas com onda, outra piscina quente, uma piscina fria, uma piscina coberta, ela não vai ter essa vontade de ter uma piscina particular em casa, porque aquilo ali não vai fazer sentido. Então, essa vontade de ter uma piscina em casa, isso aí vem de uma ideia do capitalista, do capitalismo, do individualismo. E numa sociedade comunista, uma sociedade socialista, não vai ter mais sentido isso. Ela não vai querer isso. É claro, algumas pessoas vão querer, mas é uma minoria muito pequena que vai querer isso. E principalmente quando a sociedade for vivendo, as gerações forem passando dentro da sociedade socialista ou comunista. Vai mudar essa mentalidade individual. Então, até vão surgir leis para dificultar que a pessoa tenha uma piscina particular, porque não vai fazer muito sentido isso. E essa é a resposta que eu dou, que
não será proibido a princípio. Porém, dentro da sociedade comunista ou socialista, não fará sentido ter essa piscina particular e muitas coisas particulares, porque o individualismo já não vai ser mais propagado. A gente vai propagar uma sociedade mais comunitária, uma sociedade mais unida, uma sociedade que vai compartilhar, que vai distribuir, uma sociedade que nós vamos nos ajudar, vamos aprender uns com os outros e vamos descobrir o prazer de estarmos mais unidos, de poder usar um bem ou desfrutar dos recursos de maneira mais sustentável e vantajosa, porque se cada um tiver uma piscina particular na sua casa, não vai ter água suficiente e as piscinas serão pequenas. Agora, se a comunidade fizer um clube, terá piscinas maiores, mais profundas, mais modernas e o custo será muito mais reduzido, muito mais fácil de cuidar. Você terá pessoas para cuidar daquela piscina, não vai ser um proprietário sozinho pagando para comprar os produtos, para limpar a sua própria piscina. Então, é muito mais vantajoso para todos. E por isso, essa é a resposta correta. Não será proibido, mas na sociedade chega um ponto que será bem inviável você ter uma piscina em casa. Não fará sentido nem para você, nem para a sociedade. Essa é a resposta correta dentro do sistema comunista ou socialista. E é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Não quero estender mais esse vídeo. Espero fazer vídeos logo, não ficar muito tempo. Mas se eu não ficar, valeu demais. Abraço e fui!